toda pessoa que em algum momento for surpreendida pelo diagnóstico, receber a notícia, você está com câncer de intestino, vai ter que usar a bolsinha? Então, essa dúvida é interessante. Setembro é um mês que ele abrange várias doenças, né, de conscientização, e também é a do câncer do intestino, né, da saúde intestinal. E a pergunta que todo paciente fala, pergunta assim na primeira consulta é: eu vou precisar da bolsinha, da colostomia, né, que é o nome da bolsinha? E a resposta é não. Na verdade, uma minoria precisa, né? A gente tem poucas indicações hoje de usar a bolsinha. E a maioria das vezes em que a gente vai fazer um procedimento ou vai fazer um tratamento curativo no paciente, a gente evita ao máximo isso. Então, normalmente a bolsinha ela só é utilizada mesmo temporária em algumas certas situações, em algumas localizações específicas do câncer do intestino. A maioria, vamos dizer assim, 95, 90 e poucos por cento não utilizam da bolsinha. Nunca vão nem passar a necessitar essa bolsinha, vão passar o tratamento, resolver todo a tratamento oncológico, câncer do intestino. E seguir indo para o banheiro fazer o número 2 normalmente. Normalmente. E mesmo os que vão usar a bolsinha, a maioria desses vão utilizar de forma temporária como uma forma de prevenção para evitar uma complicação cirúrgica, vamos dizer assim. Então elas utilizam por um tempinho e logo reconstrói o intestino para continuar a sua vida normal. É absurda a velocidade com que muitos tumores progridem. De uma hora para outra a pessoa estava bem e aí já faz aquele estrago. Como que a gente detecta um câncer de intestino o mais cedo possível? Então, hoje a gente tem campanha de prevenção, né? Então, isso já está bem estabelecido quando se começar a fazer as pesquisas, os seus exames, né, de rotina. A gente tem bem instituído que o exame da colonoscopia, por exemplo, realizado a partir dos 45 ou 50 anos, ele ele previne o câncer de intestino. Então, ele é realizado antes mesmo de ter um câncer. Ele retira a chance do paciente de evoluir com o câncer. Então, isso é melhor ainda do que diagnosticar precocemente. Ele tira a chance do câncer de se desenvolver. Existem outros casos em pacientes que têm história familiar, eles começam um pouquinho antes, 10 anos antes do caso mais novo, da pessoa mais jovem que teve já câncer. Com orientação e empurrãozinho do especialista. Exatamente. Outros exames, sangue oculto das fezes, também é um exame que pode ser realizado. Sangrou no banheiro, corre para o médico. E alguns exames que são feitos em laboratórios, eles detectam a quantidade mínima de sangue, que pode ser um sinal que tem alguma coisinha inicial lá, e isso vai demandar uma investigação e vai demandar mais exames, uma consulta com o especialista, uma orientação. A gente lembra, o bolo fecal tem a ver com o que eu levei para a boca. A culpa é do que eu comi ao longo da vida para se chegar a esse ponto? Há muita carne, ou muito isso, ou demais aquilo? A maioria dos fatores de risco realmente são relacionados aos hábitos alimentares. Então, se a gente pensar que o intestino, ele é a passagem, ele é um tubo por onde vai passar tudo que você se alimentou, então é bem assim, óbvio até pra gente que vai passar alguma coisa que pode gerar um dano celular e ele vai agredir seu intestino. Então, realmente, o principal fator de risco é a alimentação. A gente tem uma alimentação, assim, um grau bem elevado em questão a fator de risco. O que a gente tem que abominar do cardápio, então? Tem algumas orientações em relação ao que a gente deve colocar no cardápio, na verdade. Algumas coisas colocar, outras tirar. Então, as sociedades, isso também é comprovado cientificamente, que a gente manter uma ingesta com fibras diárias, isso diminui o câncer do intestino. Então, eles colocam ali 30 a 35 gramas de fibras por dia, alimentos com fibras. Isso é fácil se a gente usar mais alimentos integrais, frutas, vegetais. Isso é fácil de conseguir, 30 gramas é pouca coisa, né? Outras orientações. Colocar no cardápio de 2 a 3 vezes por semana peixes, por exemplo, substituir a gordura de origem animal. Não falam que a carne vermelha é um dano, pode trazer um dano, mas sim a gordura, aquela gordura em excesso pode trazer um malefício, né, para a saúde do intestino. Coisas que eles colocam também, para a gente quantificar, que é interessante, 2 xícaras e meias de frutas ou vegetais diariamente. Então, para a gente calcular mais ou menos assim, uma fruta e um pouco de vegetal no almoço e no jantar é o suficiente
não é Já difícil, né? seria É ideal. uma orientação no nosso hábito, uma regularização do nosso hábito, né? Isso vai fazer não só a prevenção, mas também vai fazer muito melhor para a tua saúde em questão a outras coisas, né? Saúde da hipertensão, Bebida etc. alcoólica e cigarro podem ter algo a ver? Cigarro é um fator de risco bem Para todo prevalente. tipo de câncer. Para praticamente todos os tipos de câncer, ele tem relação não tem nenhum benefício em relação ao cigarro, né? Então ele é um dos grandes agentes que podem gerar câncer, e câncer do intestino também está muito relacionado ao hábito do tabagismo. E a bebida alcoólica, que nem você tinha perguntado, o que se orienta é a diminuição, evitar o consumo exagerado. Então, existem algumas coisas em relação à bebida alcoólica que elas podem trazer até alguma coisa. Uma questão de um vinho, as pessoas têm um hábito de um cálice de vinho 2 a 3 vezes por semana, pode trazer um benefício tanto cardiovascular como um benefício para a saúde intestinal do paciente. Tem gente perguntando sobre síndrome do intestino irritável. Se a pessoa que já sofre desse dilema aí pode ser mais propensa a desenvolver um câncer de intestino. A síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão, né? É quando a gente não acha nenhuma causa para justificar os sintomas que a paciente está tendo. Então, ela não tem uma relação ao aumento do risco de câncer de intestino. É claro que é muito difícil porque os sintomas são parecidos. Então, quando a gente pega uma pessoa com mais de 50 anos, com um diagnóstico, com sintomas muito parecidos com câncer do intestino, mas ela já vem com uma queixa aqui falando, meu médico falou que eu tenho síndrome do intestino irritável, a gente sempre vai investigar, realmente, será que é isso? Será que não tem alguma coisa a mais? Então, tem que tomar muito cuidado para não comprar. Ter confusão no diagnóstico. Para não comprar um diagnóstico pronto e deixar passar alguma coisa, né? Sempre investigar com bastante cautela. No CEONC, por exemplo, em Cascavel, o que tem de alta tecnologia, de mais moderno para tratar o paciente que, por acaso, chegue lá até achando que já seja tarde demais? Então, eu acho que da parte de cólon, de intestino, né, em geral, a gente está bem munido no CEONC. Porque se a gente vê hoje as tecnologias que a gente possui para tratar câncer do aparelho intestinal, eu vejo que a gente não tem nada faltando, sabe? A gente tem exames de diagnóstico bem precisos, equipamentos avançados, equipamentos de radioterapia com possibilidade de fazer um tratamento em curto espaço de tempo, com poucas sequelas, como foi o novo aparelho de radioterapia adquirido, exames de controle de doenças, tratamentos minimamente invasivos, tanto de cirurgia como tratamentos percutâneos, em que não se faz cortes, é simplesmente com uma agulha, por exemplo, a gente consegue tratar uma metástase ou mesmo um sítio primário de câncer. Isso é uma tecnologia que está disponível nesse centro e frequentemente a gente usa ela com a intenção de ser menos agressivo no paciente, dar mais conforto e fazer o melhor, né, a última geração de tratamento, a última coisa que tem, para a gente poder entregar ao paciente e ele não precisar sair daqui de Cascavel. A gente tem tudo isso aqui no lugar, aqui perto de nós. É só a pessoa buscar amparo, né? E fazer o papel dela também, ser disciplinada na recuperação, tudo mais. Nem todos os casos vão precisar de cirurgia, nem todos dependem de químio também, né? É muito particular sempre. É só para a gente criar um pouco mais de intimidade com tudo isso. É considerado comum? É considerado agressivo? É mais frequente em homem ou em mulher? Ele é mais frequente um pouco em homens, sim. Mais em homens? Mais em homens. Ele não é existem vários graus para a gente considerar se ele é agressivo ou não. A maioria deles é totalmente tratável e as chances de cura são muito altas. Ele só estatisticamente entre os maiores de mortalidade porque justamente ele é um dos mais comuns. Então, nós temos lá na mulher o segundo mais comum, exatamente. É o segundo mais comum na mulher, o terceiro mais comum no homem. Então, eles são muito comuns. A gente tem por ano, de estatística do INCA, mais de 30 mil casos, 30 mil pessoas por ano no Brasil. Quase 40 mil pessoas com câncer de intestino no Brasil. Então, é muito comum, é muito comum. É difícil a gente não conhecer alguém que já teve, ou um conhecido de um conhecido que já teve, ou que, assim, no meio a gente conhecer alguém. Então, ele é muito comum.
E devido a ele ser muito comum, ele realmente vai subir junto, né? Sim, Mas as das chances de cura estatísticas. deles são absurdamente altas. Os cânceres iniciais, em que não se precisa nem de quimioterapia nem de radioterapia, é difícil você falar para a pessoa que não há chance de cura. É mais fácil você falar que esqueça, não cura, porque Sim. é muito próximo, quase 97, 98%. A maioria das pessoas está aí para contar a história, dizer, olha, eu tive câncer de intestino lá atrás. Mas por quê? Porque recorreu, né, às alternativas. Não dá para você ficar parado também. Fique muito atento aos sinais, sempre. E conte com o Sion, que também aqui em Cascavel, com o doutor Bruno, com aquela equipe que é fantástica, e Francisco Beltrão também, com esse privilégio. Obrigada, doutor. Obrigado, eu Bom que final de agradeço. semana para você. Pra você Descanse para pegar no batente de novo na segunda-feira e salvar vidas. Isso aí.